Olá, tudo bem? Meu nome é Wesley Silva e eu estou fazendo essa aula especialmente para o pessoal que se interessou pela coordenação motora. Eu coloquei alguns vídeos nas redes sociais e muita gente perguntando como é que fazia aquilo. Eu recebi muito direct, muito WhatsApp de diversas partes do mundo. Recebi mensagem de gente da Bolívia, do México, do Peru, da Índia, da Coreia. Teve gente que comentou os meus vídeos do Japão, perguntando como é que eu fazia aquilo, como é que eu consegui desenvolver aquilo. E eu te convido a ficar até o final desse vídeo para você entender tudo direitinho. E espero que você consiga entender o que eu vou falar e te desenvolva, assim como desenvolveu também a minha coordenação motora. Acredito que tudo que você estuda influencia no seu instrumento, independente se seja tocando piano, tocando baixo, independente se seja percussão, bateria, tudo que você estuda no instrumento, por mais que você não use aquilo, interfere na sua forma de tocar. E isso por si só já é uma coisa que te impulsiona a poder estudar, inclusive a coordenação motora. Uma das coisas que me ajudou muito é as coisas começam a ficar menos difíceis. Muita coisa você estuda, começa a ficar mais fácil. Tem coisas que talvez você nunca viu na vida, mas se você der um tempinho, você consegue fazer. Se alguém te entrega alguma partitura ou te entrega uma levada para você escutar, para poder tocar, ou seja, se não for bateria, um outro instrumento, você dá uma ouvida, dá uma sacada e você tem coordenação motora suficiente para poder desenvolver aquilo. Por quê? Porque você já estudou muita coisa que vai colaborar, mesmo não sendo aquele exercício exato que você tem estudado antes. Um exemplo, se você quiser fazer 5 notas numa mão e em outra você quiser fazer 4 notas, por exemplo. Vou te dar um exemplo. 5 notas nessa. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E 4 nessa. 1, 2, 3, 4. 1. Ah não, eu quero fazer, sei lá, 3 nessa mão e 5 nessa. Vamos lá. Ah não, eu quero fazer, me perguntam muito isso. 4 numa mão e 3 em outra. Me perguntam muito, né? Enfim, o que você quiser fazer, você vai conseguir, independente se você não faça no instrumento exatamente essas divisões, mas o que você quiser desenvolver, você consegue. Você começa também a ter mais feeling, mais swing. Por quê? Porque você começa a fazer menos tenso, né? Você já viu uma pessoa tocando, e seja piano ou bateria, o cara tocando naquele medo de errar? Às vezes sai tudo certinho, mas pelo fato dele ter medo de errar, pelo fato dele estar tocando tenso, o negócio sai certo, mas não sai bom. Se você quiser fazer, por exemplo, uma por tempo num pé, outra na colcheia, por exemplo, no E no outro pé, e aqui na última semicolcheia. Você consegue fazer isso conversando, você consegue fazer isso, mas tem gente que consegue, trava nisso. Se quiser fazer 5 numa mão e 3 em outra, você consegue fazer isso conversando, batendo um papo com alguém? Se você não consegue, significa que você está gastando muita atenção naquela divisão. E provavelmente, quando você fizer, você pode fazer certo, mas dificilmente vai ficar bom. A facilidade de você lidar com os exercícios, você lidar com um certo movimento, com a levada, ou seja, com o que for que você estiver tocando, a facilidade de você fazer aquilo faz você ter mais feeling, tocar menos preso, tocar à vontade. E a coordenação ajuda muito a você ter mais feeling. Desenvolve também muito a sua criatividade. Eu lembro que eu comecei a ver isso no início dos anos 2000, tem aí uns 20 anos atrás. Eu estudei com um professor chamado Cláudio Infante e ele gravou uma música do Djavan, um artista aqui do Brasil, que se chama Oceano. E a música toda é em 3x4. E ele toca a música inteira pensando em 4x4. E isso me chamou muito a atenção, na época eu estudei com ele. E achei muito interessante, eu comecei a estudar esses tipos de deslocamento e de polirritmia. E, inclusive eu uso numa música que eu fiz um arranjo chamada Tocou-me, que a música pulsa em 3 e eu toco ela
toda em 4, pensando em 4 dentro de um tempo, mesmo pulsando em 3, que é o que me perguntam muito, como é que eu consigo fazer 3 numa mão e 4 na outra, né? Vou dar um exemplo desse pedaço dessa música. A música pulsando em 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vou fazer a levada com 4 notas na mão direita, no ride, e 3 notas na mão esquerda, na caixa. Tem uma música também que se chama Meu Louvor, que a música pulsa em 7, ou seja, pulsa em 7, mas é um compasso composto. Então ela é de 21 e eu penso em 4x4 dentro dela. Eu vou também botar um pedaço para você assistir. E você começa a perceber que isso são coisas que não é só o baterista que deve se inteirar. Por quê? Porque se você tocar isso e os outros músicos não estão acostumados, você pode tocar à vontade, mas os outros músicos não. E isso prejudica o bom andamento das coisas. Porque lembra que eu falei antes? Você pode tocar certo, mas você tocou tenso, você tocou com medo, isso já é o suficiente para estar certo, mas não bom. Não com swing, não com feeling. Então, todos da banda têm que estar inteirados com isso, com esse tipo de coordenação e tocar super à vontade. Então, isso mexe muito com a sua criatividade. É uma coisa que, conforme você vai estudando, você vai pensando nas combinações e você vai fazendo coisas que talvez é difícil se ver. Porque quando você ouve alguém tocando, o que você acaba fazendo no instrumento são algumas repetições ou alguma coleção de alguma coisa que você ouviu de cada um. Mas quando você começa a conhecer os fundamentos, você pode tentar fazer combinações que talvez outras pessoas não estão acostumadas a fazer, e isso mexe com a sua criatividade. E aí eu fiquei pensando, cara, como é que eu consigo estudar alguma coisa, aonde eu consigo pesquisar algo que me ajude a desenvolver minha coordenação para fazer o que eu quiser na bateria. Talvez é uma coisa que eu não conheço. Às vezes alguém me dá uma levada para tirar, às vezes eu nunca ouvi aquela levada, mas aquilo se torna menos difícil, porque eu consigo fazer qualquer tipo de coordenação. Às vezes só dar uma escutada, dar uma treinada e tal, e já consigo fazer. Como é que eu consigo desenvolver isso? Eu pesquisei na internet, no YouTube, tem muita coisa sobre coordenação, mas é um exercício de coordenação que ajuda, você consegue fazer aquilo, mas não significa que aquele exercício vai desenvolver tudo, que você consiga fazer qualquer coisa, seja 5 em uma mão, 4 em outra, 3 no pé, enquanto o outro faz 2. Eu não consegui achar algo, nem no YouTube, nem em lugar nenhum, que desenvolvesse de tal forma que eu conseguisse fazer o que eu quisesse, independente de qual divisão fosse em cada mão, em cada pé. E aí eu comecei a fazer alguns fundamentos que eu achava que julgava ser interessante. Então, como houve muitas perguntas, daqui eu respondendo elas, espero ajudar você nesse vídeo a entender os fundamentos, o que eu pensei, né, o que eu fui tentando fazer e o que eu fui escrevendo, quais foram os fundamentos que eu fui testando, que veio na cabeça, eu fui escrevendo e fui testando para poder chegar a essa conclusão. Muitas coisas eu fui testando e vi que não funcionava, outras coisas realmente demoram um tempo para você entender, e você vai testando, mas você vê que aquilo dá para funcionar, sendo que você ainda não tem aquela habilidade toda.
mas eu vou mostrar para você o que eu testei e funcionou. Então convido você a pegar um papel e uma caneta para anotar tudo, ou então anota aí no seu celular. Não deixa passar isso, porque são coisas importantes que vai ajudar no teu entendimento, para você, inclusive, voltar aí depois e dar uma revisada em tudo que eu falei. Então, pega um papel, pega uma caneta e vamos conversar sobre isso agora, para você anotar tudo e não perder nada. Vamos lá! Na minha concepção, a coordenação se baseia em 4 fundamentos: a análise, a sonoridade, o movimento e a inconsciência. Nós vamos começar pelo primeiro passo. Esses foram os passos que eu testei, que veio vindo na cabeça e eu fui testando e que funcionaram. E nós vamos agora para a questão da análise. Na análise existe 2 fundamentos, eu acredito que ele se divide em 2. Primeiro, são as divisões individualmente, né? E depois são as divisões simultâneas, tocando juntas. Primeiro vamos falar delas, todas as divisões individualmente. Por que, Wesley, falar individualmente? Porque se você não consegue entender as divisões individualmente, dificilmente você vai conseguir fazer elas juntas, já que individualmente, sozinha, uma divisão não está bem feita, não está bem entendida, né? Então, podemos fazer uma divisão por um tempo. Vou soltar o clique. 1, 2, 3. A gente pode fazer uma nota por tempo. Ele vai cair exatamente junto com a cabeça, né? Junto comigo você vai bater palma. Isso aqui é uma nota por tempo. O metrônomo está em 60 BPM e eu estou fazendo toda vez que o metrônomo toca, eu toco uma palma. Isso seria uma nota por tempo. A gente pode fazer, por exemplo, 2 notas por tempo. E isso você precisa estar bem entendido, porque a gente está entendendo as divisões individualmente. Talvez se você já sabe de divisão rítmica, isso é muito fácil para você, né? Mas para quem não sabe, precisa estar bem desenvolvido isso. 2 notas por tempo. A gente costuma falar a nota da cabeça, que é o que cai no tempo, que é o que a gente fez agora, e o E. Quando a gente começa a contar 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, a segunda nota cai justamente quando você fala E. Então, 1, E, que é quando você pode levantar a mão, fazer esse exercício. Levanta a mão para bater de novo. É a hora que você levanta a mão, é a hora da segunda nota. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Pá, 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 pá. Aqui são 2 notas por tempo. Tá, 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 tá. Então, se a gente fizesse isso na palma, tá, 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 tá. 2 notas por tempo. Agora a gente pode falar de 3 notas por tempo. Por 3 notas por tempo, eu posso falar palavras que tenham 3 sílabas para poder encaixar essas notas aí e o entendimento ser um pouco melhor, já que ele é mais difícil do que as de 1 e 2 notas por tempo. Você pode pensar, por exemplo, numa música em compasso composto, um 6/8. Pensa em Footprints, por exemplo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Você pensar num compasso 6/8, isso funciona muito bem. Você pode pensar numa palavra, por exemplo, em português existe a palavra minuto. Minuto tem 3 sílabas, minuto. Você pode pegar, se for em inglês, você pode pegar em espanhol qualquer palavra que tenha 3 sílabas e poder usar. A própria palavra sílaba já em português, já tem 3 sílabas, sílaba. Então você pode usar sílaba, sílaba, sílaba. Ou então a palavra amigo. Amigo, 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 amigo. Enfim, qualquer palavra que você achar, digita na internet, palavras de 3 sílabas, e você vai encontrar um monte de palavras que vai te ajudar nisso, a poder fazer isso com qualidade. Eu julgo que tenha palavras que não ajude muito. Por exemplo, se eu pegar a palavra plástico, tem 3 sílabas, plástico, 3 sílabas, mas eu acho que não funciona bem. Por quê? Porque cada palavra ela tem mais de um movimento. Então você usa a língua lá atrás,
e quando você fala plá é na frente, quando você usa sh, é a língua atrás. Então, para uma sílaba, você usa mais de um movimento. Então, se você precisar fazer rápido, plástico, 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 você não consegue, porque há muito movimento em cada sílaba e isso não funciona bem. Então, é bom para você pegar palavras que tenham um movimento só. Mi, nu, to. Ainda tem mais movimentos aí, né? Se você pegar a palavra si, lá, ba, cada sílaba que você fala usa um movimento na tua boca, na tua língua, seja lá como é que é pronunciado isso. Então você vê uma mensagem, alguma palavra na tua língua aí que funciona desse jeito. O legal é tentar fazer essas notas dentro do andamento sem correr nenhuma delas. Se você fizer, por exemplo, sílaba, sílaba, não estou fazendo sílaba, sílaba, não, a última está durando mais do que as outras. Tentar encaixar cada nota durar ao mesmo tempo. Sílaba, 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 sílaba. A gente pode pensar nas notas de 4 tempos, pensando naquela de 2. 1, e, 2, e, pá, 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 tá, tá, tá. Dobrar ela. Tá, 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 tá. Isso é uma boa maneira de decorar de 4, que apesar é um dos mais fáceis. Aqui no Brasil, por exemplo, é muito tocado samba. Se você já pensar em samba, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Tadã. Pulsa em semicolcheia, pulsa em 4 notas por tempo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então, se você pensar num samba, por exemplo, você já consegue entender isso aí muito bem. É um dos mais fáceis, enfim, com relação a 4 notas. Você pode usar alguma sílaba? Sim, pode usar, mas eu acabo usando as sílabas para as divisões mais difíceis. Tem uma mais complexa, que são as 5 notas por tempo, que eu uso a palavra Copacabana. Copacabana é um bairro aqui do Rio de Janeiro, da área nobre, da Zona Sul. E aí, essa palavra é uma palavra fácil de pronunciar e você pode fazer muito bem. Lembrando que Copacabana, Copacabana. Não, tentar encaixar todas as sílabas durando o mesmo espaço de tempo, porque é isso que vai fazer a quintina, né, as 5 notas por tempo, durar com qualidade dentro de um andamento. Vou dar um exemplo. 1, 2, 3, 4. Copacabana, 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 Copacabana. Marcar o andamento com a mão. Copacabana, 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 Copacabana. Agora eu vou fazer isso com as palmas e falando. Copacabana, 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 Copacabana. Você observa que o có de Copacabana cai justamente na cabeça do tempo, né? Se você conseguir falar Copacabana ali dentro, você falou as 5 notas. Uma coisa que pode acontecer é você falar 1, 2, 3, 4, 5, sendo que aí você não fala o 2, porque aí tem mais de um movimento, né? Para uma palavra só, 2, fala só o do. Do, tre, quase, 1, do, te, quase, 1, do, te, quase. Eu acho mais difícil, prefiro muito mais usar o Copacabana, que funciona. Você pode pegar alguma sílaba, alguma palavra na tua língua, seja inglês, seja espanhol, seja qual língua você fala, que não use mais de um movimento por sílaba e usar sem ser Copacabana, mas eu acho Copacabana uma palavra boa que funciona muito bem para as de 5 notas por tempo. Você precisa entender isso muito bem e está fazendo muito bem. Por quê? Porque está analisando as divisões individualmente. Se por acaso você tentar encaixar uma divisão com a outra sem entender ela individualmente, muito difícil você vai acertar as 2 juntas, ou 3 divisões juntas, ou até 4 divisões juntas. Se você usar as 2 pernas e 2 mãos, você pode fazer até 4 divisões juntas, mas difícil você vai conseguir fazer isso se você não consegue entender pelo menos ela individualmente. Então faça isso muitas vezes. O metrônomo meu aqui está em 60 BPM. Você pode fazer mais lento ou mais rápido, mas não aconselho aí muito mais rápido. Faça isso várias vezes. Um exercício que você pode fazer ir aumentando o compasso. Pensa em 4 tempos de cada, 4 tempos
de uma nota por tempo, depois 4 tempos de 2 notas por tempo, 4 tempos de 3, até chegar a 5 notas por tempo. Dá um exemplo. Vamos lá. 3, 4, 3, 1, 2, 3, 4, de 2. 1, 2, 3, 4, 3. 1, 2, 3, de 4. 1, 2, 3. Copacabana, 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 Copacabana. Voltou. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1. Tá, tá, 1. Não, de 2. Agora de 1. 2, 3, 4. Treina isso muito, muito, para isso ficar interiorizado em você. Até as divisões de 5 de quintina, que acaba sendo um dos menos usados, ficar bem firme em você, para você não ter dúvida dessa divisão, porque esse é o primeiro passo, entendê-las individualmente. Aí vem a questão de analisar as notas simultaneamente. Por quê? Porque aí acontecem as coisas interessantes. Falamos de individualmente, analisamos ela individualmente, vimos como poderia funcionar essas divisões, de forma que você poderia fazer de forma coerente e certa. Agora, como é que acontece com duas divisões juntas? A gente precisa saber onde cada nota cai, assim como a gente sabe como cada nota cai quando analisamos individualmente. Se eu estou tocando 3 notas aqui e aqui 4, aonde elas caem simultaneamente, para eu saber quando tocar junto ou quando tocar separado, quando eu tenho que tocar uma após a outra. Divisões mais fáceis, por exemplo, uma por tempo numa mão, uma aqui e 2 aqui. É fácil, né? Eu estou tocando uma aqui e 2 aqui, mas a primeira nota daqui, aqui que está sozinha, aqui, uma nota por tempo, cai com a primeira nota daqui. São 2 aqui. Então começam juntas e depois vem ela sozinha. Isso é fácil de fazer. 1, 2, 3, 4. Se torna uma coisa fácil, mas você consegue fazer por quê? Porque você sabe aonde cai cada nota, né? Você não tem dúvida de que começam as 2 juntas e depois vem essa aqui sozinha no E. Então, por mais que você não tenha estudado coordenação, você consegue fazer isso. Por quê? Porque você sabe exatamente aonde vai cair cada nota. Então, pessoal, estamos aqui no computador aberto, com o programa Finale. Esse é o programa de edição de partitura. O Finale é um dos editores de partituras mais usados no mundo, tanto Finale como Sibelius. Então, se você puder conhecê-los melhor, porque são os editores de partituras mais usados no mundo, eu uso o Finale. E escrevi aqui no Finale, ó, esse aqui, ó, R, onde eu estou mexendo com o cursor, né? R significa mão direita, L de left significa mão esquerda. Então, em cima é a linha da mão direita e embaixo a da mão esquerda. E a gente vai analisando qual nota qual cai com qual, para a gente ter a exatidão da nota e fazer com perfeição, né? O que eu fiz? Eu escrevi no Finale, mas por que você escreveu no Finale, Wesley? Porque o computador ele é exato. Se você fosse escrever na mão, no papel e caneta, você poderia botar essa nota um pouquinho para cá na direita ou um pouquinho para cá na esquerda e talvez você erraria, né? Mas o computador não erra. Se você bota, mesmo que isso fosse uma nota difícil ali, da quintina, alguma coisa assim, quero escrever uma nota no E, ele escreve exatamente onde deveria ser tocado, né? Então isso facilita muito você analisar onde ela cai com qual nota de cima da direita com a esquerda. Por isso que eu sempre indico usar um editor de partitura de confiança. Esse é o Finale, uso ele há muitos anos e é muito completo. Então eu salvei em JPEG, né? E botei aqui no Paint. Vou abrir aqui, ó. Salvei e coloquei no Paint. Paint é um editor de fotos. Já vem no Windows. Se você tem o Windows no seu computador, já tem aí dentro. É super leve. Enfim, como a gente só quer escrever, né? Fazer tipo as anotações aqui,
tipo assim. Então, pode ser um editor simples. E esse já vem com Windows. Se você usar Mac, então, Mac, Linux, tem também o editor aí de fotos. Usar o editor de fotos mais simplesinho, não tem problema. Então, vamos lá. Em cima é a mão direita, embaixo a mão esquerda. A gente vê que aqui, ó, uma nota por tempo cada um. Aqui eles caem exatamente juntos. Deixa eu trocar a cor aqui. Ele cai exatamente juntos, ó. Cai exatamente junto. Vou trocar o tamanho um pouquinho. E aqui a segunda, ó. Ele também cai exatamente junto. Então a mão direita e a mão esquerda, eles vão cair exatamente juntos, se fizer uma nota por tempo. Até é muito fácil, né? Às vezes você está falando, mas Wesley, eu não sei ler partitura. Mas não precisava ser partitura. Poderia ser tracinhos, bolinhas. Eu só escrevi partitura porque o final lhe dá essa exatidão da onde cai a nota. Se você escrever na mão, pode ser que você escreva um pouco mais para a direita, um pouco mais para a esquerda. Mas não precisa ser partitura, pode ser qualquer coisa, enfim. Qualquer traço, bolinha, qualquer sinal que não tem problema. Para poder analisar, né? Agora aqui, ó, uma nota por tempo com a mão direita e duas notas por tempo com a mão esquerda. Então vamos lá. Primeiro ele cai junto, né? Uma nota na mão direita cai com a primeira nota da mão esquerda. Aqui ele cai no E. Lembra que eu tinha falado anteriormente? E quando cai duas notas por tempo, o primeiro cai na cabeça e a segunda cai no E, como se tivesse um E, dois E, três. Esse E que você conta, como se estivesse contando um E, dois E, três, tem uma nota aí, é a segunda nota. Então, um E, dois E, três E. Então, aqui está no E. Deixa eu escrever aqui. E. Essa nota cai justamente no E. A gente vai escrever no E, aonde ela cai. Cai no E. Então essa daqui, a direita e a esquerda tocam juntos, depois no E a esquerda sozinha. E aqui, ó, esses aqui, eu não vou escrever novamente, por quê? Porque eles são iguais a esse daqui. Só se repete. Eu não vou fazer agora, mas você, quando for analisar, escreva novamente. Aí, por que, Wesley, eu devo escrever novamente se é tudo igual? Porque cada vez que você faz, mais você aprende, mais fica fixo na sua mente. Então, o interessante é sempre estar fazendo. Se teve oportunidade de analisar mais, vai escrevendo, que você vai aprendendo mais, né? Então, vamos lá. Esse segundo aqui, vamos analisar só esse primeiro. São uma nota por tempo com a mão direita e 3 notas por tempo com a mão esquerda. Então a primeira cai junto, né? E aí você faz esse 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Lembrando que no 1 a direita faz junto. Abrir agora a segunda folha. Está aqui aberto. Já. Então vamos lá, agora com 4 notas, né? Mantendo uma nota na mão direita e 4 na mão esquerda. A gente analisa que a primeira nota aqui, elas caem juntas, né? Caem juntas. E depois fica 4 notas aqui, mais 3 notas com a mão esquerda. E essa primeira aqui cai junto. Então, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. E na primeiro toque vai cair a mão esquerda junto. Não é difícil, não vou analisar o resto, porque já entendemos o conceito da coisa, né? Aqui, 5 notas por tempo. A primeira é junta. Copacabana, Copacabana, Copacabana. E no Có de Copacabana vai ter uma mão esquerda, também muito fácil. Aqui, por exemplo, tem 6 notas por tempo e a primeira também vai cair junto.
Então a gente está chegando à conclusão do que cai conjunto para poder acertar. Esse de uma nota por tempo acaba sendo meio fácil, né? Porque tu faz a divisão. Se você já sabe a divisão individualmente, é só na primeira nota colocar a mão esquerda e dá tudo certo. Isso aí você também deve treinar ao contrário, né? A mão esquerda embaixo e a mão direita em cima. Inverte também. Treina para os dois lados para desenvolver os dois lados. Bom, agora eu abri aqui o de duas notas, né? Antes era uma nota por tempo na direita, agora está com duas notas por tempo na mão direita. Então vamos lá. Aqui cai junto, né? Essa primeira aqui. Aqui está o E. Deixa eu anotar o E. A mão direita vai cair no E. Tudo certo. Aí aqui segue novamente. Daqui para lá vai ser a mesma coisa do que isso aqui. Ok? Então a primeira nota direita e esquerda junto e a segunda no E, né? Só a direita. E você sabe o que cai junto. Aqui, né? As duas caem junto. Opa, aqui. Cai junto e o E também toca junto. Vão ser as duas mãos juntas na cabeça e no E. Duas notas por tempo. Vamos seguir para quatro notas. E aqui a gente tem quatro notas por tempo, né? Se a gente for seguindo aquela ideia, tipo pensando em samba, como eu falei, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Na mão esquerda, na mão direita, vai cair junto com a primeira e a terceira nota. Então, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. São quatro notas. Toda vez que tocar a primeira e a terceira nota, tem uma mão direita, porque embaixo é a mão esquerda, né? Então, pensa em 4, 1, 2, 3, 4, sendo que no 1 e no 3 toca a mão direita, então aí você já consegue acertar um 2 contra 4. Abri agora aqui com 3 notas na mão direita, já está aberto. Então, a esquerda está embaixo, né? E a direita em cima. Se a gente botar aqui a listra ali, vermelha, a gente vê que se a gente pensar em 3 notas por tempo, a mão esquerda vai cair junto com a primeira nota. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nesse 1 é onde cai a mão esquerda junto. Não é difícil, né? Se você já conseguiu fazer pegar bem aquela análise individual, onde a gente passou por todas as notas, né? Até 5 notas. Então, você já sabe fazer 3. Então, só na primeira nota botar uma esquerda junto. E treina também vice-versa, né? Treina as 3 na esquerda e uma na direita. Depois, ao contrário, vai invertendo isso, para treinar dos dois lados. Vamos dar uma analisada nesse aqui, ó. 3 em uma mão, na mão direita, e 2 na mão esquerda. Vamos lá. A primeira cai junto, então até aí legal, né? Essa daqui não tá junto com nada, mas observa que essa segunda nota aqui, entre essa aqui e essa nota daqui, ela tá exatamente no meio delas, ou seja, é como se ela tivesse no E da segunda nota. Deixa eu escrever isso aqui. No E do 2. No E dessa aqui é a segunda nota. Essa daqui, deixa eu pegar o lápis aqui. Essa aqui é a primeira. Essa é a segunda. Essa aqui é terceira. Não saiu um 3 bonito, mas... mas enfim, é a terceira. E ela tá no E do 2.
Então, 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Se a gente contasse E em tudo, 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1. Ali ela está no E do 2. 1, 2 e 3. Então, quando você falar E, é aonde você vai dar essa mão esquerda, né? Porque em cima é a direita e embaixo esquerda. Então, o 1 vai ser junto, o 2, quando passar pelo E do 3, você dá a esquerda, e a terceira, então, vai ser a direita de novo. Então, o grande lance é saber aonde exatamente cada nota cai ali com a outra divisão para fazer o negócio com muita excelência e com qualidade. Beleza, então a gente viu as notas que caem, aonde cai elas exatamente uma com as outras, e o que não cai junto a gente viu quando cai no E de cada divisão rítmica, e a gente sabe exatamente onde cai, e isso torna muito mais fácil você acertar a divisão. E as notas que não caem no E, que caem um pouco mais para lá do E ou um pouquinho mais para cá do E, como é que a gente consegue precisar essas notas? E as notas que a gente não consegue precisar exatamente aonde cai, que a gente não consegue entender ou identificar exatamente onde cai, onde é muito perto da outra nota, e a gente não consegue dar clareza aonde exatamente aquela nota cai. O que a gente pode fazer para poder dar certo? E o que fala as outras fases da sonoridade, do movimento e da inconsciência, e o que isso também ajuda a desenvolver toda a coordenação motora, e como isso tudo funciona na prática com todas as outras essas fases. Pensando nisso tudo que o pessoal tem pedido com muita veemência, resolvi liberar todas as aulas por um pequeno preço, né? Eu não posso liberar todas as aulas de graça, porque eu vivo disso, minha família é sustentada disso, eu sou professor de música, eu dependo disso para o meu sustento, então eu resolvi liberar por um preço inferior, principalmente para o lançamento do curso que está sendo agora. Para você que é baterista, tem uma aula bônus, cara, sobre resistência, né? Se eu precisar fazer a mesma coisa com a esquerda, que é a minha mão fraca, a mesma coisa que a mão direita faz, eu consigo? Sim, consigo. Como treinar a mão fraca? Um exemplo. Se eu fizer isso com a direita, consigo fazer isso com a esquerda. Cara, como é que eu consigo ficar muito tempo tocando a música inteira sem errar nada e sem atrasar, ou porque eu não estou conseguindo fazer? Como treinar a mão fraca para fazer a mesma coisa que a outra faz? Essa é uma aula bônus que tem dentro do curso para você não apenas ter coordenação, mas também ter a resistência e treinar a sua mão fraca. Também tem a aula da aplicação na bateria. Como treinar a coordenação e usar isso de forma útil no instrumento. Também tem várias aulas sobre como colocar isso na bateria de forma musical. Escuto muita gente falando, muita gente mesmo. Bota nos comentários dos meus vídeos, comenta, manda direct falando: cara, esse cara é um gênio, ou esse cara tem 2 cérebros. Não sou gênio, não sou nenhum Albert Einstein, não tenho 2 cérebros. O que eu fiz foi só estudar de uma forma correta, que funcionasse e que deu resultado. Eu falei lá no início dessa aula sobre o Cláudio Infante. Eu cheguei na casa do Cláudio Infante há 20 anos atrás, eu não conseguia fazer a mão em semicolcheia em 80 BPMs, eu não conseguia, eu tinha dificuldade de fazer isso com uma mão só. E ele teve uma paciência grande comigo. Quando eu comecei pior do que todo mundo, eu não conseguia fazer isso. E hoje eu já consigo fazer coisas que o pessoal me pergunta como eu faço aquilo. Quando a gente começa a andar, eu tenho um filho de 1 ano e meio. Geralmente quando começa a andar, começa ali com 10, 11 meses, por aí. Você vê que ele começa a andar com dificuldade, dá uns passozinhos, os pais ficam ali, né, tentando amparar para poder não dar errado, não cair, não se machucar, mas na verdade que nunca se machuca, sempre anda, cai, levanta, e ele começa a dar uns passinhos, ele tem dificuldade de andar. Mas conforme vai crescendo, eu tenho uma filha de 6 anos, por exemplo, que já anda normalmente. E se você não tem nenhuma dificuldade, os seus filhos não têm nenhuma dificuldade de se locomover, anda perfeitamente também.
Mas por quê? Porque você foi andando, foi desenvolvendo. Hoje, quando você levanta da cama, você não fala, vou botar um pé, vou me equilibrar, tem que estar tantos graus para um lado. Não, você simplesmente levanta e vai. Por quê? Porque você se acostumou, mesmo sendo difícil. Andar é difícil, equilibrar um corpo nos 2 pés é difícil. Mas por que se tornou fácil para você? Porque você desenvolveu isso. E é isso que eu quero mostrar para você. Não importa o quanto é difícil, você faz mais coisas mais difíceis que isso. Andar é um exemplo, mas você consegue fazer. Imagina correr. É mais difícil, mas você consegue fazer. Por quê? Porque você desenvolveu isso. Eu não tenho 2 cérebros, não sou nenhum gênio, mas desenvolvi. O que eu fiz foi desenvolver da forma certa. Uma aula hoje minha, presencial, hoje aqui, onde eu estou gravando esse vídeo, que é onde eu dou aula, se você viesse aqui estudar comigo presencialmente sobre coordenação motora, cada aula avulsa que eu dou está custando R$80, a aula avulsa minha presencial. E o curso ele tem em média mais de 20 aulas, ou em média 20 aulas. E se você for pagar por todas as aulas, vai beirar mais de R$1.600 se você viesse estudar aqui comigo. Isso fora os bônus, né? Porque ainda tem aulas bônus no curso, que aí você gastaria mais de R$2.000 se você viesse estudar aqui comigo todo o curso de coordenação motora. Mas resolvi fazer um preço para o lançamento de, você não vai acreditar, R$ 99,90 o curso inteiro. Falo sobre tudo lá dentro do curso e eu fiz isso para ajudar todo mundo. Então, para ajudar vocês também, eu resolvi fazer esse valor somente no lançamento. E você ainda pode parcelar isso tudo em até 12 vezes de menos de R$10. E isso é um valor muito legal. Então clique no link que está na descrição. Te espero do outro lado, lembrando que esse preço promocional de lançamento depois vai para o preço normal do curso. Então vamos nessa, vamos estudar. Te aguardo agora lá do outro lado. Vamos nessa.